Ao entrar, a polícia encontrou uma panela de cozido de carne que cheirava muito mal e embaixo da cama foi encontrado o corpo de uma mulher sem a metade das duas pernas. O diabo não tem chifres. Ele usa a máscara de um pai dedicado ou de uma professora simpática. Pode ser aquele jovem brilhante de sorriso fácil, mas uma coisa é certa, uma hora ou outra ele vira a manchete dos jornais. Oi, oi, senhoras e senhores! Espero que estejam todos bem aí do outro lado, tá? Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal. Já vou pedir para vocês deixarem o like agora no início do vídeo, para vocês não esquecerem. Vocês sabem que isso ajuda muito o canal, né? Já se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Aproveita e me segue lá no Instagram, tá? Que todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos que vocês amam. Então, sem muita enrolação, vamos pro caso de hoje, que ele está simplesmente absurdo. Os irmãos Mohamed Farman Ali e Mohamed Arif Ali moravam juntos na pequena cidade de Darya Khan, no Paquistão. Os dois têm praticamente o mesmo nome, então para não confundir vocês e nem eu, vou passar a chamar eles pelos seus nomes do meio, tá? Não se tem muitas informações sobre eles, como vida, infância, porém o pouco que se sabe é que Farman, o irmão mais novo, era considerado muito inteligente no colégio, que inclusive ele gostava de estudar ciência, né? Porém, a partir da 10ª série lá no Paquistão, ele desistiu do colégio e passou a se isolar e ficar bem distante com seu irmão mais velho. Tanto Farman quanto Arif já foram casados e tiveram filhos, mas as esposas deles pediram divórcio. Segundo o depoimento das duas mulheres, os ex-maridos não trabalhavam, batiam nelas, as deixavam trancadas e sempre saíam em horários estranhos. E aqui vocês podem pensar, eles tinham amantes. Não, não mesmo. Bem que podia ser isso, né? Mas não, guardem essa informação. Depois das separações, os dois decidiram morar juntos em uma das residências da família e não existia nada de muito estranho com os dois irmãos. Eles sempre foram muito calados e isolados e eles eram proprietários de pequenas terras locais e todo mundo dizia que aparentemente eles viviam uma vida normal. Mas isso mudou após o enterro de Saira Parvin, uma jovem de 24 anos que morreu por complicações de um câncer na garganta. No dia seguinte ao enterro, algumas mulheres da família foram até o túmulo de Saira, mas descobriram que o corpo dela não estava lá. Alguém tinha desenterrado e roubado o corpo da jovem. E sem entender nada e em pânico, os seus familiares chamaram os anciões locais. Os anciões são líderes e autoridades nas aldeias do Paquistão e foram eles que chamaram a polícia e relataram tudo o que estava acontecendo. A polícia começou a investigação e uma das mulheres da família de Saira relatou que dias depois do enterro dela, dois homens desconhecidos da família tinham visitado o túmulo e eles pareciam muito curiosos para alguém que nem conhecia a jovem. Com essa informação e com outros relatos, uma queixa foi apresentada e a investigação foi levada até a residência de Farman e Arif. Ao chegar na residência, a polícia encontrou o pai dos dois irmãos, uma das suas irmãs e Arif, que estava dormindo em um dos quartos. Porém, Farman tinha saído. Então, a polícia revistou todos os cômodos, menos o quarto de Farman, que estava trancado. Suspeitando daquilo, a polícia solicitou a chave da porta e quando eles abriram a porta, uma baforada de um cheiro rançoso e de carne estragada atingiu eles em cheio e o pior estava por vir. No meio do quarto tinha uma panela pela metade com caril de carne. Caril é um prato típico de molho e carne, e era desse prato que estava saindo aquele cheiro rançoso e estranho. A polícia também encontrou uma tábua de carne, um machado e uma faca sujo de gordura e pedaços de carne, mas não havia nenhum sinal de que carne era aquele cozido, até a polícia notar que aquela sujeira tinha atraído formigas e elas estavam formando uma fila, sendo atraídas para baixo da cama de Farman. Então a polícia decidiu ver o que estava atraindo aquelas formigas. Embaixo da cama estava cheio de sacos de fertilizantes vazios,
Porém, quando a polícia afastou esses sacos, eles se depararam com o corpo de Saira, que já estava em início de decomposição. E como se isso não fosse monstruoso o suficiente, a polícia notou que ela estava sem a metade das duas pernas. E vocês já devem imaginar onde elas estavam. Sim, no cozido fedorento. Óbvio que os dois foram presos imediatamente e um laboratório confirmou que a carne usada no cozido era de fato de Saira. Arif e Farman foram interrogados e confessaram ter desenterrado e consumido a carne de mais de 100 pessoas. Eles admitiram estarem consumindo carne humana por pelo menos 2 anos. Com as confissões e com os dois presos, a polícia só precisava entender como eles entraram em uma prática tão macabra. Então, durante as investigações, a polícia encontrou pistas que ligavam os dois irmãos até um homem que foi acusado de ser feiticeiro e que alguns anos antes tinha sido pego por alguns moradores tentando roubar um corpo do túmulo. Esse homem foi procurado pela polícia, mas não foi encontrado. Segundo a polícia, Farman confessou ter escrito alguns versos do Alcorão ao contrário para enfeitiçar seus vizinhos com quem os dois tinham se desentendido. Ainda segundo o interrogatório, ele tinha dito que para o feitiço ser eficaz, os dois irmãos teriam que se manter impuros e comer carne humana. Ele também teria admitido que além dessa carne, eles também comiam a carne de cachorros que eles encontravam pela vizinhança e que teriam começado essa prática depois que o pai matou a mãe deles. E apesar de todas as confissões e das provas, Farman e Arif foram condenados em 2011 a apenas 2 anos de prisão. E sim, é sério. Isso porque lá no Paquistão não existe uma lei específica contra o canibalismo. Porque assim como no resto do mundo, no Paquistão, essa prática é extremamente rara. Bem, pelo menos até onde a gente sabe. E como os dois irmãos não tiraram a vida de ninguém, eles foram condenados por profanação de túmulos e invasão de local sagrado. Arif e Farman cumpriram os 2 anos de prisão e foram libertados em 2013. Houveram vários protestos quando os dois foram libertados da prisão e depois disso eles tentaram manter uma vida discreta. Mas se você está aí achando que toda essa loucura acabou por aqui, que depois da prisão eles se redimiram e pararam com a prática do canibalismo, você está redondamente enganado. Em 2014, apenas alguns meses depois de receberem liberdade da prisão, a polícia recebeu mais uma denúncia contra Arif e Farman. Os vizinhos dos dois irmãos acionaram a polícia depois de sentir um cheiro muito ruim sair da residência deles. A polícia invadiu a casa e vocês não vão acreditar o que eles encontraram. A cabeça de uma criança. Algumas fontes dizem que era de um recém-nascido e outras fontes dizem que era de um menino de 3 anos, mas isso não importa porque eram restos humanos. Apenas Arif estava na residência quando a polícia chegou ao local e então ele foi preso. Farman fugiu, mas foi capturado no dia seguinte. Eles admitiram ter roubado o corpo da criança para se alimentar dele, chocando novamente toda a população. As autoridades abriram um novo processo por profanação e os dois irmãos passaram por exames psiquiátricos. Só encontrei informações sobre esse caso até 2014 e elas não falavam se eles tinham sido condenados ou se ainda estão presos, mas provavelmente não. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu sei, ele é extremamente louco e bizarro. Foi bem difícil encontrar informações sobre esse caso, principalmente informações atualizadas. Porém, como eu vim aqui no YouTube ver se alguém já tinha falado sobre ele, não encontrei ninguém, resolvi trazer ele para vocês, tá? Então, já deixa o like para fortalecer. Se inscreve se você ainda não foi inscrito, tá? Ativa o sininho aqui para não perder nenhuma notificação. Me segue no meu Instagram, tá? Que todos os dias eu apareço por lá. E é isso, gente. Espero vocês na próxima Quarta Criminal. Se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!